Estou dizendo que o cérebro aprende a estar distraído. Ele passa a ter dificuldade no prazer a médio e a longo prazo. Ele só quer fazer aquilo que dá um prazer imediato, a curtíssimo prazo. E aí, essa geração teve filhos. E esses filhos nasceram tem nascido, a gente tem uma prevalência muito grande de autismo, do transtorno do espectro autista. As pessoas se comparam o tempo inteiro, então, eu estou aqui trabalhando, enquanto fulano está postando fotos que ele está lá na ilha do Bora Bora. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, especialista em neuromodulação. E esse é um canal que nós trazemos essas questões vinculadas à sua saúde mental. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de compartilhar com seus colegas. Se você estiver nos assistindo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Hoje, o nosso tema é sobre a inteligência artificial. Será que ela está sequestrando o nosso cérebro? Toda terça-feira temos temas novos, por isso fique atento. No tema de hoje, será que a inteligência artificial está realmente causando prejuízo no nosso cérebro, está sequestrando o nosso cérebro? E quais seriam as repercussões disso? A gente começaria dizendo do impacto do universo digital na formação cerebral. Muitas pessoas não imaginam que a digitalização do mundo, esse universo virtual, que a gente acabou entrando com a chegada da internet, ela teve impactos muito fortes na formação cerebral. Muitas pessoas que são da geração que estavam em contato com a internet a partir ali da sua adolescência e que tiveram que mergulhar muito na vida digital, na informatização das coisas, já tiveram o seu cérebro com alterações epigenéticas. O que são alterações epigenéticas? Porque que é importante a gente entender se a inteligência artificial está ou não causando problemas no nosso cérebro. Voltando, então, nessa população, nessa geração que teve um contato a partir da adolescência com a internet, já houveram alterações epigenéticas. E como que a gente sabe disso? A gente sabe porque essa geração mudou o seu comportamento e essa mudança de comportamento fez com que os seus genes mudassem também. E aí, essa geração teve filhos, e esses filhos nasceram tem nascido, a gente tem uma prevalência muito grande de autismo, do transtorno do espectro autista. Como fruto dessa alteração epigenética, ou seja, dessa alteração cerebral que comunica os genes e que passa para a nova geração, para os seus descendentes, uma informação diferente de vida. Essa informação diferente de vida fez com que nós tenhamos atualmente muito diagnóstico do TEA, do transtorno do espectro autista. Então, isso eu estou falando do contexto todo em relação ao universo digital. Será que isso pode vir a trazer prejuízos na nossa vida? A inteligência artificial, ela tem chegado como uma novidade e uma solução muito fácil, As pessoas têm uma dúvida, elas perguntam para o ChatGPT ou para outras inteligências artificiais e tem uma resposta muito pronta. Essa resposta e solução muito fácil faz com que a própria pessoa não tenha que pensar ou raciocinar para chegar a uma solução. E com isso elas se mantêm naquela coisa do pronto, da resposta pronta. E a resposta pronta faz com que o nível de complexidade que essa pessoa teria que ter da tarefa que ela tem que realizar é muito baixo. O que ela tem que fazer? Ela tem que escrever: ChatGPT, faz um contrato para mim sobre isso, isso e isso. E o ChatGPT entrega isso para ela. Então, ela mesmo raciocinar e ver e montar e criar e construir documentos, dúvidas, enfim, milhões de coisas, poesias, ela mesma construir, então ela não está mais construindo isso. É a diferença entre, por exemplo, lá no passado as pessoas faziam tecidos, elas tinham tear, então o tecido era feito de maneira
né, manufaturada. E essas pessoas que faziam o tear tinham bastante habilidade, muito movimento nos dedos da mão. E sempre que você tem bastante movimentos nos dedos da mão, por exemplo, piano, crochê, tricô, você faz uma ativação da área motora cerebral. E isso comprovadamente reduz risco de demenciamento na idade avançada, nas idades mais avançadas. Então, hoje a gente sabe que lá atrás, por que não existia tanta demência? Porque as pessoas faziam o seu próprio cachecol, o seu próprio, sua própria colcha, o seu próprio vestimento, quando a gente fala da época do tear. E hoje a gente vai lá e compra pronto, hoje a gente vai usar ali o dedão para digitar no celular, então hoje as coisas mudaram muito. Então o nível e a prevalência de demência aumentou. Mas e a inteligência artificial? Entregando tudo isso com tanta facilidade e fazendo com que a gente tenha respostas rápidas, em curto-circuito, onde eu não preciso passar por um processo de atenção, memória, raciocínio. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o nosso cérebro não tendo que ser usado? Pense comigo. Se você tem se você joga bola, se você faz algum esporte, algum exercício ou faz academia, o que acontece com o teu músculo? Ele está ativado, né? Você tem uma boa estrutura muscular. Por quê? Porque você está exercitando, ativando, e isso faz com que aquelas as células musculares, né, as fibras musculares, elas estejam sempre ali, miosina, actina, sendo ativadas. Isso faz com que você tenha uma boa estrutura muscular, consequentemente uma boa estrutura óssea, porque a gente sabe que essas duas coisas estão ligadas. Agora vamos passar lá para o cérebro. Se você não está ativando o seu cérebro, não está ativando alguns níveis de funções mentais, o que vão acontecer com elas? Se você não ativar os seus músculos, o que acontece com eles? Uma pessoa que não faz um exercício físico, ela tem uma tendência a fazer atrofia muscular. Uma pessoa que não usa, o nosso cérebro ele é muito prático. Se algo não está sendo usado, ele deixa de lado. Então, se você começar a não usar o seu raciocínio, a sua busca por soluções, se a única maneira que você sabe buscar soluções vai ser digitar no IA, a gente está com um problema. Porque daqui a pouco, o nível teu de memória, de atenção, de raciocínio, vai começar a decair, né? Então nós podemos ter uma geração toda que não vai pensar de maneira autônoma, de maneira própria, de maneira independente. Então a gente tem sim preocupações sobre esse sequestro cerebral que pode vir com a inteligência artificial. Eu acredito que a própria internet em si e esse universo digital trouxeram muitas facilidades, trouxeram muitas novidades e tornou a vida em muitos aspectos mais fáceis, mas muitos aspectos mais difíceis. Por exemplo, a gente tem as redes sociais. Hoje as redes sociais que fazem parte desse universo, elas são fundamentais. Você não pode só entregar para uma pessoa o teu telefone no teu cartão, tem que ter qual rede social que ela vai te encontrar. Então hoje é um objeto de comunicação, de identificação e é muito mais do que isso. Por quê? Porque as pessoas têm ficado muito tempo nas redes sociais e com a característica muito forte de se distrair. Então, as redes sociais trazem informações e podem ser um instrumento maravilhoso, eu estou aqui numa rede social, mas por outro lado, existem as redes sociais que trazem mensagens muito curtas, muito vinculadas ao prazer de receber essa mensagem. No nosso cérebro, nós temos um sistema que chama de sistema prazer-recompensa. Nesse sistema de prazer-recompensa, a gente recebe algo e se a gente sente prazer, o nosso cérebro se sente recompensado. As redes sociais atingem o nosso cérebro de maneira muito forte em cima do sistema de prazer e recompensa, como se fosse uma droga mesmo. As drogas agem nesse lugar, sistema de prazer e recompensa. É uma via quase sagrada do nosso cérebro. Por quê? Porque todo o nosso cérebro, nessa via, tudo que a gente faz na vida passa por essa via. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem prazer a curto, médio ou longo prazo. Com as redes sociais, a pessoa tem uma sensação de prazer a curtíssimo prazo.
E ela nem percebe que ela pode ficar 1 hora ali, e a hora que ela terminar, ficar 1 hora no celular, 2 horas em redes sociais, onde essa mensagem é passada de uma maneira muito efêmera, muito superficial, ela não percebe que a hora que ela sai daquele rede social, ela não lembra nada do que ela viu. Por quê? Porque não houve um trabalho cerebral para receber esse tipo de informação. E com isso, ela passa a ter uma atrofia do que ela está recebendo e faz com que também ela esteja só no prazer da distração do que ela está vendo. Ah, olha que bonito esse lugar, olha que interessante que essa pessoa fez, olha que piada interessante, olha esse meme. Então, existe um excesso de distração. Isso faz com que as pessoas automaticamente percam o foco, o cérebro aprende a não focar. Isso é um problema. Eu não estou dizendo só a distração na questão de rotina e circunstancialidade, nas questões circunstanciais. Estou dizendo que o cérebro aprende a estar distraído. Ele passa a ter dificuldade no prazer a médio e a longo prazo. Ele só quer fazer aquilo que dá um prazer imediato, a curtíssimo prazo. Como crianças, as crianças elas querem um prazer imediato, elas querem aquilo, né? Eu quero chocolate agora, eu não quero esperar depois do almoço. Então a gente pode ter sim uma regressão da maturidade volitiva. O que é isso quer dizer? A gente vai ter como se fosse um retardo daquilo que era, das escolhas que a pessoa poderia fazer. Porque a nossa capacidade volitiva, ou seja, da vontade, está diretamente ligado à nossa capacidade de fazer escolhas. Então, quando essa pessoa perde essa capacidade de fazer escolhas, porque ela volta a ter um desejo, o cérebro dela volta a ter um desejo imediatista, como as crianças, ela passa a ser imatura novamente. Ela não tem a paciência, a moderação que a gente desenvolve ao longo da vida para receber resultados de médio e longo prazo e sentir o prazer, a alegria e a satisfação desses resultados. Ela quer tudo imediatamente. Então, já nas redes sociais, a gente tem um problema nessa transformação cerebral. As pessoas acham que não vão causar maiores problemas, mas elas não percebem que elas estão precisando de distração constantemente e estão perdendo foco. E além disso, as redes sociais ainda trazem um prejuízo ainda mais profundo dentro da formação de personalidade de uma pessoa, ou dentro até de uma pessoa que já tem a personalidade formada, que é o sentimento de comparação. As pessoas se comparam o tempo inteiro, então, eu estou aqui trabalhando, enquanto fulano está postando fotos que ele está lá na ilha do Bora Bora. Quer dizer, nossa, e por que a minha vida é assim, eu tenho que trabalhar e ele está lá? Então existe uma comparação imediata também, sem conseguir considerar o contexto. Às vezes aquela pessoa está esperando aquelas férias há 10 anos, então ela posta como se tivesse, foi ali dar uma escapadinha, mas às vezes aquilo para ela era muito importante. Então, a gente não tem contexto, existe comparações de vida, então a pessoa como pessoa mesmo, então a vida pessoal, não só profissional, ela fica muito em destaque e de uma maneira muito, muito maquiada, de uma maneira só mostrando o lado bom, as conquistas. Isso gera nas pessoas muito sentimento de insatisfação. Esse sentimento de insatisfação, ele pode sim acabar sendo gatilho, por exemplo, de um quadro depressivo ou gerar uma queda de produtividade. Especialmente em algumas faixas etárias, a gente tinha uma maior preocupação. Por exemplo, a faixa etária do adolescente, a gente tinha grande preocupação quando o adolescente ficava muito tempo em redes sociais. Hoje a gente sabe que a preocupação se estendeu, o adolescente não é mais o grupo de risco das redes sociais. Toda a população é grupo de risco para as redes sociais, de causar uma compulsão por rede social e não se dá conta que está perdendo momentos da vida presencial. Por exemplo, estar com a própria família, dar atenção exclusiva ao filho, dar atenção que precisa dar em inúmeras situações, até mesmo num passeio com a família, num almoço. Infelizmente, quando a gente sai para almoçar, a gente vê pessoas sentadas e todos com o celular na mão e nenhum se comunicando cara a cara. Isso é extremamente triste. Essas alterações de comportamento da sociedade têm gerado alterações cerebrais.
como eu falei, um imediatismo na via prazer-recompensa, uma dificuldade de tomada de decisões, uma perda de foco e especialmente uma insatisfação quando se compara com a outra pessoa. Então, num nível global, será que a inteligência artificial, assim como redes sociais, como a mídia, como toda a digitalização, todo o universo virtual pode produzir danos à nossa saúde mental? A resposta é sim, produz danos na nossa saúde mental e a gente está colhendo já frutos de outras gerações, né? Os ascendentes que foram impactados pelas redes sociais, pela internet na sua adolescência, já estão produzindo filhos com mais tendência, com uma predisposição ao TEA, né, e a outras neurodivergências por conta dessa alteração epigenética, que é uma alteração que faz tardiamente no corpo. Então isso a gente já está vendo. Mas será que vai ser um problema? Como é que vai ser tudo isso? A gente não sabe. Mas o que a gente orienta é: use tudo que você tiver à sua mão com moderação. Busque não estar dependente de redes sociais, dependente da inteligência artificial. Lembre-se que tudo que você puder você mesmo construir é extremamente saudável e ativa o seu cérebro. Tudo que for muito resposta pronta vai fazer com que teu cérebro tenha uma tendência a não utilizar determinadas áreas. Então, para que você continue com o cérebro saudável e com sua saúde mental saudável, use com moderação as ferramentas novas que estão chegando, para que você não seja sequestrado por elas.